Por favor, mais uma vez, eu solicito a segurança desse plenário, que passe a identificar aqueles que estão se comportando de forma inoportuna, que passe a identificar aqueles que estão se comportando de maneira inoportuna, para que se continuarem nós... A senhora quer proibir que a minha fala, deputada Fernanda? Eu estou usando a palavra, deputada Fernanda. Eu estou usando a palavra, eu peço à senhora que se contenha. Eu peço à senhora que se contenha. Eu estou fazendo uso da palavra. Eu estou fazendo uso da palavra. Eu estou fazendo uso da palavra, deputada Fernanda. Eu estou fazendo uso da palavra. Então, eu peço à segurança que observe aqueles que estão no plenário dessa casa e aqueles que forem identificados com comportamento inadequado. Se continuarem isso, eu vou determinar a segurança que solicite a retirada desse plenário. Deputada Bia, Vossa Excelência, pode concluir a sua fala, por favor. Deputados e todos que estão aqui presentes, do que eu estou sendo acusado? Que isso, deputado? E amanhã tá defendendo os motoristas de aplicativo, deputado? Pé na bunda. Que você for pé na bunda. Toda vez que eu estiver num lugar e os marginais do MBL Como é que tá parado, você foi pra cima. Vai, mentiroso. Vierem querer intimidar, sabe o que vai acontecer? Vai ser, primeiro, baixa a mão. Baixa a mão. Baixa a mão, não. Baixa a mãozinha. Baixa a mãozinha. Baixa a mãozinha. Baixa a mãozinha. Para começar, baixa a mãozinha. 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 Vem fazer o baixar. Tô fazendo. Tá fazendo muito. Tá fazendo. Tá fazendo. Tá fazendo. Para a defesa se defender, ela precisa saber qual é a acusação. Olha aí, ó, este elemento cara de pau. Muitos, durante esses dias, me dizem o seguinte: Glauber, se atém à sua defesa. Mas o que é a defesa? A defesa é a minha reação ao provocador que era do MBL, aparentemente já rompeu, pode fazer algo que seja um tipo de delação premiada daqui a pouco. É a resposta a esse provocador? Ah, Glauber, não cita mais o ex-presidente da Câmara. Mas a minha pergunta é, na inicial, tem especificamente as discussões com o ex-presidente da Câmara? Eu preciso saber em relação ao que eu vou me defender. Se eu vou me defender exclusivamente em relação à minha reação ao provocador, a defesa é uma. Se eu tenho que responder ao conjunto dos fatos que estão na inicial, sem a determinação de condutas específicas, a defesa é outra. É por isso que, em termos procedimentais, nós solicitamos à Comissão de Constituição e Justiça a inépcia da inicial. Deputados e deputadas, em relação ao que eu tenho que me defender? Eu vou partir do pressuposto, nesse momento, já que já falei bastante sobre o conjunto dos temas, de que eu tenho que me defender sobre a minha reação ao provocador que era do MBL. A minha reação a um provocador que por 7 vezes foi ao meu encontro. 7 vezes. Na 5ª vez, dentro do espaço da Câmara, porque não pensem que ele ficou satisfeito em vir à Câmara. Depois da 5ª provocação no espaço da Câmara Federal, ele, por mais 2 vezes, imaginando que com isso teria dividendos econômicos e eleitorais, ele foi mais uma vez fazer provocações no Rio de Janeiro. Tem vídeos circulando e que demonstram aquilo que eu estou dizendo. Bom, na 5ª vez, dentro do espaço da Câmara, os senhores já viram a gravação. Eu fico imaginando, senhores e senhoras, que alguém tivesse vivendo a mesma situação que o deputado Glauber viveu, de ter sido provocado 1, 2,
3, 4, 5 vezes, mas até o momento eram 5, depois mais 2, por alguém que é pago por uma organização que nesse país se especializou em fraudar a democracia. O MBL faz isso como prática, de colocar com alguns assessores um celular na sua cara, outras pessoas filmando e fazer perguntas que nos provoquem, que nos façam ter reações desmedidas. Para quê? Para denunciar que nós não somos, não, para ter likes nas redes sociais e ter dividendos políticos com isso. Eu acho que é preciso, fazendo cortes daquilo que acontece. Este método deveria ser rejeitado por todos nós. Ele não é um método legítimo, porque ele não é um método debate, de debate legítimo que dá tempo de fala, tempo de réplica, tempo de tréplica, que está baseado na verdade, não. Ele é feito com uma intencionalidade, que nesse momento foi bem sucedida. Aquele sujeito que veio aqui provocar, aquele Gabriel do MBL, ele quer construir a carreira política dele com provocações como essa. O objetivo dele é justamente aquilo. Eu sei que muitos falaram a mesma coisa. Eu vi toda a cena do Glauber empurrando e no final dá um chutinho ali nele. O senhor argumenta que a sua mãe foi xingada. E argumenta que o MBL, que eu discordo completamente, lhe provocou. Antes foi perguntado aqui, qual que é o jornalista de esquerda que ataca deputados aqui na casa? Eu vou lhe dar um nome. Guga Noblar. Pega os vídeos do Guga Noblar. Olha as perguntas, chamando o Nicolas de chupetinha, fazendo várias piadinhas com os colegas. Alguma vez o Nicolas agrediu? Alguma vez eu o agredi? Não. Nós, como parlamentares eleitos pelo povo, precisamos ter postura. E postura não é agredir um jornalista, porque isso não é liberdade. Isso é agressão. Então o Guga, daqui a pouco está ali de novo. Pede para ele quantas vezes eu o agredi. Nenhuma. Porque, como um democrata, nós não devemos fazer isso. Depois veio a narrativa da sua mãe. É verdade, eu já perdi minha mãe também. Dói, é ruim. Não há prova sobre isso. O Kim Kataguiri, que o senhor tentou agredir também depois. Qual é? Ele também xingou a sua mãe? Provavelmente não. O senhor tem um histórico aqui na casa, todo mundo sabe. O senhor agrediu o colega Zé Medeiros, todo mundo sabe. O senhor tem um histórico de agredir as pessoas. O senhor não é réu primário aqui na casa. Por diversas vezes, parlamentares já foram complacentes com a sua postura e não serão mais. E eu lhe pergunto, depois do que eu falei, desses pedidos de cassação do PSOL, inclusive contra a minha pessoa, se eu tivesse chutado a sua bunda, qual seria a postura do PSOL? Se eu tivesse agredido a sua esposa, se eu tivesse agredido um militante do PSOL, qual seria a postura que o senhor estaria nessas cadeiras neste momento tendo? O senhor estaria pedindo além da minha cassação. Concedo a palavra para falar pela liderança do União Brasil, o deputado Kim Kataguiri. Vossa Excelência dispõe de até 7 minutos. Presidente, só para relembrar, ou então falar pela primeira vez a esses membros da Comissão de Constituição e Justiça, porque uma mentira foi repetida várias vezes no Conselho de Ética, deputado Daniel, de que aqui dentro da Câmara dos Deputados, né, o senhor Gabriel Costenaro teria vindo para provocar o deputado Glauber Braga e teria ido para cima do deputado Glauber Braga provocando. Pois bem, basta uma análise que qualquer um de vocês pode fazer dos autos do processo em que se encontram as imagens de câmeras do circuito aqui da Câmara dos Deputados para ver que Gabriel Costenaro não só não provocou o deputado Glauber Braga, como estava de costas quando foi abordado pelo deputado. Vocês podem... Eu peço silêncio ao plenário. Peço silêncio ao plenário. Há um deputado usando a palavra. Eu peço a compreensão de todos para que possamos continuar essa reunião no clima cordial a que ela está se desenvolvendo. Por favor. Deputado Kim, a palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Como diria Nelson Rodrigues, né? Certos tipos só quero vaias mesmo. Então isso muito me honra ter a reação desse tipo de gente. Não bastasse essa atitude de agredir um cidadão, pontapés e expulsá-lo da Câmara dos Deputados, depois o deputado Glauber Braga parte para cima de mim. E eu nem sequer
tinha dirigido a palavra a ele. Ele vem, isso está no processo, me acusa de ser, como colegas de partido dele já fizeram e também alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores também já o fizeram, todos eles já felizmente condenados pela justiça, transitado em julgado e já com a indenização caindo na minha conta, me acusou de ser defensor do nazismo e por isso também responde o processo. No mesmo dia, ainda participa aqui na Câmara dos Deputados de um evento e defende abertamente, isso há registro em vídeo para quem queira ver, que liberais sejam aniquilados. Esta é a palavra, essa é a expressão utilizada pelo deputado Glauber Braga, aniquilados. Também porque é fundamental que essa luta seja traduzida no aniquilamento daqueles que querem destruir os institutos federais e as universidades públicas brasileiras, os liberais e fascistas de plantão. E a grande tese do deputado Glauber é de que ele estaria sendo perseguido por denunciar o orçamento secreto. Ora, eu também denunciei o orçamento secreto, aliás, me candidatei à presidência da Câmara e no meu discurso foi centrado justamente na denúncia de todos os desvios do orçamento secreto da legislatura passada. A grande diferença entre mim e o deputado Glauber é que ele para de denunciar o orçamento secreto agora que ele é operado pelo governo Lula. Agora que parlamentares da base do governo, para votar junto com o governo, recebem repasses, seja via RP8, seja via RP2, e o deputado Glauber sabe disso, sabe que continua acontecendo, assim como os parlamentares da base do governo. E mais do que isso, ainda consegue uma suspensão essa que não há previsão regimental para que aconteça, mas alguma força obscura atuou sobre o presidente Hugo Mota para garantir ao deputado Glauber 60 dias numa tentativa de salvar o seu mandato, que foi vocalizado, inclusive, por vários dos parlamentares do governo. Inclusive, me lembro que esse foi o apelo específico do líder do PT, o deputado Lindbergh, no Conselho de Ética, que houvesse um tempo para negociar uma saída para o deputado Glauber. E aí eu me pergunto, o que estaria sendo utilizado nessa negociação para salvar o mandato do deputado Glauber? Será que são as mesmas emendas e os mesmos cargos que ele diz denunciar e que agora são operacionalizados e que agora são utilizados pelo governo petista e por isso, por estar na base do governo, mas apesar de não admitir, né, se dizer, aspas, oposição à esquerda, como uma ala do PSOL se intitula, mas na prática é base do governo, agora, por estar sendo operacionalizado pelo lulismo e pelo petismo, né, deixa de denunciar e deixa de vocalizar aquilo que ele era, se coloca ali como o grande paladino do enfrentamento a emendas do orçamento secreto. Além disso, fez um teatro ridículo aqui nesta Câmara dos Deputados, né, com a sua tal greve de fome. A primeira greve de fome que eu vejo que o sujeito toma isotônico, ingere carboidrato, poderia ter durado 30 anos essa greve de fome, que ele ainda sobreviveria. Né, realmente é uma coisa, uma tentativa de utilizar, né, o Conselho de Ética, os plenários das comissões da Câmara dos Deputados como palanque político ou como picadeiro, como no próprio Conselho de Ética. No Conselho de Ética ele não se preocupou em se defender dos fatos, deputado Manente e deputado Paulo Aze. Ele se preocupou em criar um circo, uma plataforma para atacar os seus adversários políticos. Veja, uma das testemunhas que o deputado Glauber arrolou, mas foi indeferida pelo Conselho, foi o Felipe Neto. O que o Felipe Neto tem a ver com o que aconteceu na Câmara dos Deputados? O que ele tem a ver com os fatos pelos quais o deputado Glauber está sendo julgado? Absolutamente nada. Ele queria apenas utilizar como palanque, como circo, o Conselho de Ética desta Câmara, né, para aproveitar a visibilidade, né, e angariar mais eleitores. Portanto, quero reforçar aqui que nenhum dos motivos que foram colocados, né, que estão sendo colocados pela defesa do deputado Glauber, se sustentam, e mais do que isso,
falam muito sobre o perigo de se criar um precedente. Mas que perigoso criar um precedente em que deputado não pode sair na mão com o outro, né? Que precedente absurdo é esse, né? Em que um parlamentar não pode agredir um cidadão comum ou não pode agredir outro cidadão comum. Felizmente, pelas manifestações nesse Conselho de Ética, e eu quero parabenizar o trabalho do relator, deputado Alex Manente, o recurso do deputado Glauber deve ser negado. Aliás, um outro ponto que Glauber não cumpre a sua própria palavra. Ele dizia que queria levar o processo direto para o plenário, que sequer apresentaria recurso à SCCJ, mas talvez isso aí seja parte da negociação com o deputado Hugo Mota. Mas já me adiantando a essa aprovação do recurso, eu já trouxe aqui um kit para o deputado Glauber ficar de novo aí em outra greve de fome. Tem pantufa, tem gorro, tem Gatorade. Pode pegar aqui e ficar à vontade. Obrigado, presidente. Concedo silêncio ao plenário, por favor. Por favor, mais uma vez, eu solicito a segurança desse plenário, que passe a identificar aqueles que estão se comportando de forma inoportuna, que passe a identificar aqueles que estão se comportando de maneira inoportuna, para que se continuarem A senhora quer proibir que a minha fala, deputada Fernanda? Eu estou usando a palavra, deputada Fernanda. Eu estou usando a palavra, eu peço à senhora que se contenha. Eu estou fazendo uso da palavra. Deputada Fernanda. Eu estou fazendo uso da palavra. Então, eu peço à segurança que observe aqueles que estão no plenário dessa casa e aqueles que forem identificados com comportamento inadequado. Se continuarem isso, eu vou determinar a segurança que solicite a retirada desse plenário. Eu ouvi com tanta atenção o deputado Kim Kataguiri, mas eu me lembrei, e é impossível, presidente, não lembrar, que então, aquele que ainda não era deputado, invadiu uma festa de aniversário desta parlamentar para os likes. É deputado hoje, já de segundo mandato. Mas antes disso, no MBL, fazia-se ocupação de espaço. Eu não posso esquecer que o deputado Marcel Van Hatten também, pesquisem os vídeos, também uma perseguição do MBL em pleno Parque da Redenção. E temos provas de tudo isso. Então é assim que eles se constituem, tentando ofender, desmerecer, atacar, ou então, no 8 de janeiro, produzir um caminho da tentativa de morte de um presidente da República, de um vice-presidente. E onde estaríamos nós, deputado Glauber Braga? Onde estaria o senhor se houvesse aquele golpe? E o respeito, eu não vou perder. Porque eu sou filho de Saudade, porque eu sou filho de Roberto, porque eu sou filho de Amaral, porque eu sou filho de Erundina, porque eu sou filho das bordadeiras que me trouxeram esse broche para que eu tivesse utilizando aqui no dia de hoje. Eu sou filho de tantas mulheres que me encontram dia e noite, dizendo, tamo contigo, siga firme. Eu sou filho de Toninha, eu sou filho da trabalhadora da Câmara, que durante o período em que eu estava em greve de fome, ela disse, tô jejuando junto contigo. Tô com você. Essa injustiça não vai se operar, ela não vai prevalecer. Sou filho de Gesa, sou filho de um bocado de gente que me adotou não só como filho, mas adotou aquilo que eu estou defendendo politicamente como uma causa necessária para dialogar prioritariamente, e é sobre isso que eu queria dizer, para dialogar prioritariamente com parte daqueles que não estão nessa sala hoje, que são jovens, que é a juventude, as juventudes. A resposta e o recado que a gente está dando para as juventudes aqui é: a política pode ser bonita, ela pode ser dura, ela pode ser feia, mas ela pode ter honradez, e por isso ela pode ser bonita. Esse jovem que está vendo essa sessão nesse momento, ou que vai ver esse vídeo depois, espera de mim essa posição política. Senhoras e senhores, salvar o mandato era o mais fácil se eu tivesse vendendo a minha alma para tal. Bastava, ainda com admissibilidade na representação no Conselho de Ética, ter feito um aceno de acordo com quem deu tração
para que esse processo chegasse até aqui. Não fiz lá, não vou fazer agora e não vou fazer no futuro. Presidente, relator, por aqui eu encerro minha defesa no dia de hoje, dizendo que vou então percorrer os 26 estados brasileiros. Se o resultado hoje aqui for de negativa do recurso que apresentei, eu vou fazer isso, muito provavelmente, depois dessa sessão de hoje, só para completar, presidente, com o coração mais tranquilo e com o sentimento de que a gente está agindo corretamente e que está fazendo o que tem que ser feito. Nossa, tá bom. Quantos sentimentos, tá bom. Você fala demais, gurizão, você fala demais. Todos 66 parlamentares já votaram, declaro encerrada a votação. Aprovado o parecer. Não havendo mais nada, não mais havendo nada a tratar, encerro os trabalhos, antes, porém, convocando reunião deliberativa extraordinária para quarta-feira, dia 30 de abril, às 9 horas, para a deliberação da SAP número 01 de 2025. Está encerrada a reunião.